Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho num texto clássico e olha, cheio de astúcia. O capítulo 12 de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Um livro fascinante, sem dúvida. Sim, e para quem talvez não conheça, o formato dele é bem original, né? É uma série de cartas fictícias, de um demônio já experiente, o Fitafuso, Isso. para o sobrinho dele que está aprendendo o ofício, o Vermebile. E nessas cartas, o Fitafuso basicamente ensina ao Vermebile as melhores táticas para tentar ir corromper uma alma humana. O paciente, é assim que eles chamam. Exato. Mas olha, é muito importante a gente ter em mente, e as nossas notas aqui reforçam isso, que é ficção. É uma sátira brilhante. Totalmente. O Lewis inverte tudo, né? Ele adota o ponto de vista do tentador para fazer uma crítica social, espiritual. Muitas vezes mirando assim comportamentos de cristãos que talvez nem percebam os ataques mais sutis à fé. E é aí que está a genialidade, né? Essa inversão de perspectiva. Exato. Então a nossa missão aqui hoje é investigar a fundo essas estratégias que o Fitafuso detalha nesse capítulo específico. A gente quer entender como o Lewis descreve esse processo de desvio gradual, sabe? Quase imperceptível de uma pessoa em relação aos seus valores, à sua fé. Tudo pela ótica calculista do tentador. Vamos, assim, desvendar essa psicologia reversa. E essa inversão é, para mim, o ponto alto da abordagem do Lewis. Colocar a gente na mente do tentador. Isso não é só um truque literário, né? Não mesmo. Ilumina de um jeito muito único as nossas vulnerabilidades, a mecânica da tentação em si. É quase um manual do avesso sobre a natureza humana. Um manual do avesso. Gostei disso. E mesmo sendo ficção, o texto vai além da sátira. Ele traz percepções muito agudas sobre como a gente se engana, sabe? Sobre racionalização e sobre a importância de ficar ligado, de ter vigilância contra a complacência, seja no espiritual, no moral ou até no existencial mesmo. Aquela coisa de deixar pra lá, né? Exato. A ironia, o humor negro do Lewis são só veículos para uma reflexão bem séria sobre como a gente pode se perder sem nem notar. O que é fascinante aqui é justamente isso, como a forma literária serve tão bem a um propósito filosófico, digamos. Perfeito. E o Fitafuso começa esse capítulo já com um alerta para o Vermebile, né? Que a pressa não ajuda. A pressa é inimiga da perdição eficiente, como ele diria. Isso. O conselho principal é: mantenha o paciente totalmente por fora da trajetória real de afastamento. Ele insiste na importância de fazer a pessoa acreditar que aquelas pequenas concessões são tipo triviais. Tem até uma citação direta. Qual era mesmo? Ele diz: sabemos que ocasionamos uma mudança de rumo que já o está levando para bem longe da órbita do inimigo Deus, mas você deve fazê-lo imaginar que todas as escolhas que causaram essa mudança de curso são revogáveis e insignificantes. A chave é essa: a ilusão de controle e minimizar as consequências. É a famosa só mais hoje, isso não vai fazer mal. Exatamente. E o Lewis usa uma metáfora visual muito forte aqui. Ele descreve o paciente se afastando devagarinho do sol, a fonte de calor, de vida na visão cristã, numa trajetória que vai levar ele, inevitavelmente, Para a frieza e a escuridão do espaço mais distante. É uma imagem poderosa mesmo. Não é uma queda de repente, é um esfriamento gradual, uma perda de vitalidade. E aí vem uma tática específica que o Fitafuso detalha, e que parece meio contraintuitiva no começo. Ele diz que fica quase feliz em saber que o paciente ainda mantém alguns hábitos religiosos externos. Ir à igreja, comungar. Parece estranho, né? Um demônio feliz com isso. Pois é! Mas por quê? Porque, segundo ele, isso permite que o Vermebile reforce na cabeça do paciente a ideia de que sua vida espiritual ainda é praticamente a mesma. A fachada religiosa acaba servindo para mascarar a deterioração por dentro. Ah, entendi. A rotina vira uma anestesia. Exato. O objetivo é usar a rotina para anestesiar a consciência. Essa observação sobre os rituais externos é de uma astúcia psicológica tremenda. Lewis está mostrando como a forma pode continuar ali, intacta, enquanto o conteúdo já se esvaziou completamente. É só a casca, né? Exatamente.
A pessoa se agarra àquela aparência de normalidade, mas eu ainda faço as coisas certas, e isso vira uma barreira, impede que ela confronte a realidade do próprio estado interior. É um mecanismo de defesa, sabe? Bem sofisticado. O ritual vazio vira um escudo contra a autoavaliação honesta. Faz todo sentido. E do ponto de vista do tentador, isso é, estrategicamente brilhante. Evita o choque, sabe? O confronto direto com um erro claro que poderia levar a como o Fitafuso fala, um arrependimento explícito de um pecado explícito. Ah, sim. Em vez disso, o que se cultiva é uma névoa, uma culpa meio difusa, uma sensação incômoda, mas não tão forte a ponto de fazer a pessoa reagir de verdade. Se a gente conecta isso com o quadro geral, percebe como a negação sutil funciona. A pessoa convive com aquilo. Convive com um mal-estar que dá para gerenciar em vez de encarar uma falha que ia exigir uma mudança real. É a diferença entre ter uma dorzinha crônica que a gente ignora e ter uma dor aguda que te leva correndo para o médico. Nossa, que analogia perfeita. E é justamente essa culpa vaga que o Fitafuso ensina o Vermebilha a manipular. Agora a gente chega num ponto-chave da estratégia. Como usar essa sensação vaga, mas ainda assim um tanto incômoda, de que ele não tem se comportado muito bem ultimamente. Tem alguma coisa errada, mas não sei bem o quê. Isso. E o Fitafuso descreve um equilíbrio bem delicado aqui. Ele alerta o aprendiz, essa sensação não pode ficar forte demais, porque senão poderia despertar o paciente e botar tudo a perder. Um confronto real com a própria consciência seria péssimo para os planos deles. Exato. Mas, por outro lado, a sensação também não deve sumir completamente, porque essa culpa latente é uma ferramenta útil. Como ela é usada, então? A utilidade dessa culpa vaga, segundo o Fitafuso, é fazer o paciente ficar mais relutante a pensar sobre o inimigo. É interessante isso. A culpa que não se resolve cria uma aversão à própria fonte que poderia trazer perdão ou clareza. Foge da solução. Exato. Lewis usa uma analogia muito boa no texto. Aquelas pessoas com problemas financeiros que evitam de todo jeito encontrar o gerente do banco ou olhar o extrato. Sei bem como é. Dá um frio na espinha só de pensar. E a consequência direta disso é um afastamento cada vez maior, né? O paciente não só negligencia os deveres espirituais, mas começa a criar um desgosto por eles. Sim, o que antes era consolo vira ameaça. As práticas que antes podiam ser fonte de conexão, tipo a oração, passam a ser vistas com receio. Fitafuso descreve até o desejo do paciente de que as preces se tornem irreais, sabe? Só formalidades, para evitar um encontro genuíno com o divino, que o forçaria a encarar o próprio estado. Terrível isso. O objetivo final dessa manipulação da culpa é fazer com que o paciente adote aquela política do nunca remexer a sujeira que está debaixo do seu próprio tapete. Essa aversão ao desconforto da autoavaliação é um mecanismo psicológico, muito poderoso e muito comum. Gera um ciclo vicioso que o Lewis descreve perfeitamente. A culpa não enfrentada leva ao afastamento. O afastamento gera mais motivo para a culpa. E aí mais aversão ao confronto. Exatamente. Vira uma espiral descendente, onde a negligência vai se alimentando. A pessoa fica presa, sabe? Entre o desejo de estar bem e o medo de olhar para o que está errado. É uma armadilha sutil. E isso levanta uma questão importante sobre a nossa condição humana, de forma mais ampla até. Como essa resistência inicial em lidar com pequenas falhas, pequenos desconfortos, pode ir escalando até virar uma aversão geral a qualquer tipo de introspecção mais séria, ou até mesmo ao contato com dimensões mais profundas da existência, o transcendente. É verdade. A tendência de evitar o desconforto psicológico, de varrer a poeira para debaixo do tapete, é quase universal. O Fitafuso, como o porta-voz irônico do Lewis, explora essa dinâmica com uma precisão, cirúrgica. Não é só teologia, é uma análise da psicologia da evasão. E a estratégia do tentador vai evoluindo, né? Conforme o paciente vai deslizando por essa encosta suave. O Fitafuso observa que, com o tempo, a tarefa de tentar fica, paradoxalmente, mais fácil. E menos... substancial. Menos glamurosa, digamos assim. Isso. A necessidade de oferecer prazeres grandiosos ou tentações espetaculares diminui. O paciente, já meio envolto nessa névoa de culpa e complacência, fica suscetível a distrações cada vez mais triviais,
mais vazias. Já não precisa de muito esforço. Não precisa. Lewis, através do fitafuso, dá exemplos muito concretos, até meio melancólicos dessa fase. Não é mais preciso um romance proibido, uma grande ambição para desviar a pessoa. Agora, basta, por exemplo, a coluna de classificados do jornal de ontem. Nossa, que coisa banal. Banal. O tempo pode ser perdido não só com amigos super interessantes, mas em conversas com aqueles com quem ele não se importa sobre assuntos que o entediam. O vazio se instala até nos momentos que deveriam ser de lazer, como ficar acordado à noite, mas não numa festa animada, e sim de olhos fixos na lareira apagada numa sala fria. São imagens de uma vida que vai perdendo a cor, a intensidade. É a descrição de um definhamento existencial. Exato. E é nesse contexto que o fitafuso introduz o conceito que talvez seja o mais devastador do capítulo: o nada. Ele relata quase com uma satisfação profissional o caso de um paciente que, ao chegar no destino final indesejado, o inferno, na perspectiva do livro, teve uma epifania tardia e disse: agora vejo que passei grande parte da minha vida sem fazer nem o que eu devia fazer, nem aquilo de que eu gostava. Que diagnóstico terrível. Terrível. Uma vida desperdiçada, presa num limbo entre o dever que foi negligenciado e o prazer que nunca foi realmente desfrutado. E a análise do nada que o Lewis faz aqui é muito forte. Ele brinca com uma inversão de uma frase conhecida lá do livro de oração comum anglicano. A oração original descreve Deus como aquele sem o qual nada é forte. Ah, sim. O fitafuso, com aquela lógica infernal dele, subverte isso para dizer que o próprio nada é tremendamente forte. Forte o suficiente para corroer uma alma, para sugar o tempo e o propósito da vida de alguém sem oferecer absolutamente nada em troca. É pura perda. O vazio que consome. Exatamente. E a natureza desse nada é particularmente insidiosa, porque não se manifesta como um mal ativo, um mal que a gente identifica fácil. Não são os pecados capitais na forma mais dramática. Não é algo escandaloso. Não. São as coisas miúdas, a dispersão mental, a terrível oscilação de seus pensamentos sobre sabe-se lá o quê. Lewis detalha isso com imagens muito vívidas. A satisfação de curiosidades tolas. O tamborelar dos dedos. Isso. O tamborilar dos dedos sobre a mesa, o assobiar de canções de que ele nem gosta, o perder-se num extenso e mal iluminado labirinto de devaneios que não chegam a ser nem ambições concretas nem prazeres reais. É a falta de propósito no fim. É a ausência de um engajamento significativo, seja no cumprimento de um dever ou na busca de um prazer genuíno que vai esvaziando a existência por dentro. É quase uma entropia da alma. Com base nisso tudo, o fitafuso tenta corrigir a perspectiva do Vermebile, que talvez estivesse lá ansioso para relatar uns pecados mais impressionantes, Querendo mostrar serviço pro tio. Exato. Mas o fitafuso esclarece que o espetáculo do mal não é o objetivo principal. A métrica que importa é outra. A única coisa que importa é o quanto você afasta o homem do inimigo. O critério é a distância de Deus, não a natureza específica dos atos que criam essa distância. O resultado final é o que conta para eles. O que realmente importa, segundo essa lógica perversa, é o efeito cumulativo de todas essas coisinhas pequenas, a culpa não resolvida, as distrações constantes, a aceitação passiva do vazio. É a soma desses pequenos desvios que afasta o homem da luz, de Deus, e o conduz na direção do nada. Fitafuso resume isso naquela frase que ficou famosa: o assassinato não é mais eficaz que o jogo de cartas se o jogo de cartas já for suficiente. Ou seja, use a ferramenta mais econômica e discreta que funcione, não precisa de alarde. Exatamente. Então, qual a implicação central disso tudo? Parece que reforça a ideia de que a maior ameaça espiritual, na visão do Lewis, não está necessariamente no mal óbvio, naquele que choca, que causa repulsa. Mas sim nesse declínio gradual, silencioso, quase imperceptível. É isso. Exatamente. E isso culmina naquela afirmação que talvez seja a mais impactante, a mais citada dessa carta. De fato, o caminho mais seguro para o inferno é o gradual,
A ladeira suave, macia sob os pés, sem curvas acentuadas, sem marcos miliários, sem postes indicadores. É uma imagem de conforto traiçoeiro. Uma estrada aparentemente tranquila. Muito tranquila. E a implicação disso é profunda e, de certa forma, contraintuitiva. Os desvios graduais, aqueles que se integram tão bem na rotina, que a gente mal nota, são os mais perigosos justamente porque não disparam os nossos alarmes internos. Não dá um sinal de alerta. Nenhum. Uma crise aguda, um erro grave, pode ter o efeito paradoxal de nos despertar, de forçar uma reavaliação e, quem sabe, uma mudança de rumo. Mas a decadência lenta, confortável, aquela que se disfarça de normalidade, de pequenas concessões sem importância, essa pode avançar sorrateiramente até que o ponto de não retorno seja alcançado. Até ser tarde demais. Exato. E isso se conecta diretamente com a crítica recorrente do Lewis, a complacência, aquela mornidão espiritual ou moral, a falta de uma atenção vigilante sobre a própria vida interior. O caminho suave é perigoso porque ele é agradável demais para despertar suspeitas. Fazendo uma síntese, então, para a gente amarrar. A visão principal que a gente tira dessa análise do capítulo 12 do Fita Fuso é que o perigo real pode não estar nos grandes dramas da maldade, mas sim nessa erosão sutil, progressiva. Sim. Um afastamento que é alimentado pelo autoengano, tá tudo bem, ainda vou à igreja. Pela culpa mal resolvida que paralisa e afasta da busca por solução. E, por fim, pela aceitação passiva de um cotidiano preenchido por distrações e por esse vazio existencial que o Lewis personifica como o nada. Sem dúvida. É um retrato muito preciso dessa dinâmica. E essa exploração do Lewis nos deixa com uma questão final para refletir, algo que emerge diretamente do texto, eu acho. Qual seria? Se o Fita Fuso descreve com tanta precisão esse declínio sutil, essa acomodação no nada que não é nem dever nem prazer real, como seria possível na prática distinguir entre um relaxamento genuíno, uma distração que é inofensiva ou até necessária para o descanso, e esse tipo de vazio corrosivo que ele descreve? Onde está a linha, né? Exato. Onde estaria a linha divisória? Talvez nos próprios padrões de pensamento, de comportamento de uma pessoa, entre o descanso que restaura e a entrada nesse caminho suave que, no fundo, não leva a lugar nenhum. O Lewis não dá uma resposta fácil, claro. Claro. Mas a pergunta fica, e é relevantíssima para todo mundo pensar a respeito.